Fortaleza, dessa vez fora de casa. Eu lembro que há algumas rodadas o Fortaleza goleou o Palmeiras no seu estádio, jogando em casa no Castelão. E agora saindo para enfrentar o Flamengo no Maracanã, faz uma partida inteligente, competitiva e merece o resultado pelo que o segundo tempo mostrou. O Tite fez o que pôde com relação a o que ele tinha à disposição para colocar em campo. O Gabriel entrou, fez um gol corretamente anulado por impedimento, mas a checagem demorou, seria o gol de empate. O Flamengo teve uma ou outra chance também nos minutos finais, mas a vitória do Fortaleza é uma vitória importante, merecida e que mexe com o campeonato, porque momentaneamente tira o Flamengo das primeiras posições. Já a gente vai falar também do Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense e assumiu a liderança do Brasileirão. E vamos falar com o Leonardo Gaciba também. Foi pênalti ou não foi no Pedro? Tem gente falando que foi o Gasparzinho que fez o pênalti, Zupac. Edu, boa noite André, boa noite ao Fã de Esportes. Vamos falar sobre o pênalti. Já de antemão dou um spoiler para o Fã de Esportes, que entre eu e André já existe uma discordância em relação ao pênalti. Então o Gaciba vai ser um voto de Minerva, para um lado ou para o outro. Também não sei, não falei com o Gaciba antes do programa, não sei o que ele vai nos dizer. Eu já falei com ele. Não, eu não quero saber. Sem brincadeira, spoiler. Não falei não. Agora, esse lance que a gente está vendo aí, né, que é o gol do Lucero, ele explica a estratégia do Fortaleza. Foi um gol de estratégia do Fortaleza. Exato. Fortaleza nas mãos do Juan Pablo Vojvoda é um time muito adaptável, né? Um time que sabe jogar com posse, pressionando o adversário, e sabe jogar marcando com linha baixa e saindo em contra-ataque. Aliás, o Fortaleza adora quando consegue encaixar esse tipo de jogo, né? Usando a linguagem dos jovens, essa skin do contra-ataque, o Fortaleza adora. E tem jogadores talhados para isso, né? Hoje o Vojvoda escalou como pontas Breno Lopes na esquerda e Iago Pikachu na direita. E são jogadores que, quando o Fortaleza se propõe a marcar baixo, a hora que recupera a bola, eles são muito perigosos no contra-ataque. E hoje foi dia do Breno, geralmente é o Pikachu o mais perigoso. Hoje foi dia do Breno Lopes ter muito espaço para jogar. Foi com o Breno Lopes nas costas do Wesley que o Fortaleza escolheu para contra-atacar o Flamengo. No primeiro tempo já havia encaixado bons contra-ataques, mas curioso, né? O primeiro tempo terminou 1-1. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo, porque o gol do Wesley contra, claro que não conta como finalização para o Fortaleza. Então o Fortaleza no primeiro tempo encaixou alguns contra-ataques com o Breno Lopes em cima do Wesley, levando perigo, mas não finalizou. Veio o segundo tempo, o Fortaleza continuou explorando esse lado. O Wesley, que vem fazendo um bom campeonato, hoje não fez um bom jogo, não pelo gol contra, isso não diz se o cara jogou bem ou não, né? É uma infelicidade. Mas ele deixou muito espaço nas costas dele, e justamente por esse lado, ora com o Breno Lopes, ora com o Pochettino, que foi quem escapou para fazer o passe para o Lucero, foi nessa faixa que o Fortaleza agrediu o Flamengo o tempo todo. Foi por ali que saiu o gol do Lucero. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom em termos de marcação, embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado, coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume, não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem, mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro, teve gol do Lucero. Para mim, os dois melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo. Se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente
no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. Sim. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio, longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim, e às vezes a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. Assim, o gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, tira assim, se você olhar bem o replay, o Rossi ele tá prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente, é claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Então, mas depois de muito tempo a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Nessa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato, hoje ele entrou e assim, na hora do gol ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas programado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento, e depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante.